attitude. We're seeing other people, I can still miss you. Whenever I run into you, I plan what to say. Still text you on inside jokes, hoping you come my way. You always leave at the peak and it drives me insane. Yeah, no room for decline, it's just perfectionist taste. We never saw the worst times and I know that feels great, but I still take them over, not seeing you every day. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog de 2021. Como vocês podem ver, estou em casa, não é mesmo? Tivemos algumas mudanças. Bom, eu falei pra vocês que eu ia voltar pro escritório, não é mesmo? Só que a minha chefe achou melhor a gente ficar de quarentena referente às férias de fim de ano. As festas de fim de ano. Porque foi quando todo mundo se encontrou com mais pessoas, famílias e tudo mais, então ela achou melhor. Aí do ano novo, a gente contar aí esses 14 dias de quarentena. Fiquei triste? Não fiquei triste de forma alguma, né? Não vou ser hipócrita com vocês. Fiquei muito feliz, muito animada, pois gosto muito do home office, né? Mas enfim, gente, já sabia que não ia rolar. A gente volta no meio do mês e é isso, né? Vou aproveitar aí esses 14 dias pra me preparar mais ainda pra esse retorno. Nossa, meu cabelo hoje tá, né? Obviamente que é porque eu tô em casa. Bom, vou falar pra vocês as coisas que eu vou ler essa semana. Uma das coisas que eu quero fazer agora neste ano são vlogs menores. Eu fico muito feliz quando vocês falam que adoram vlog longo e tudo mais, só que dá muito trabalho pra mim e eu não acho tão legal assim. Então eu vou tentar fazer de uma semana um vlog assim, pra ver se ele fica menor. Vamos ver, né? O problema é que eu falo muito, gente. Já tô com 5 minutos aqui falando nada. Então vamos lá, começar de uma vez. Aproveitar que tá silêncio ainda, né? São 7h10 da manhã. E eu já comecei o dia lendo um pouquinho de Os Imortalistas. Esse daqui é um livro dos 30, ele é a indicação da Maiane. E eu estou na página 125. A primeira parte do livro, esse livro vai contar a história de 4 irmãs que vão numa... Eu não sei o nome que dá pra essa pessoa, mas é uma pessoa que consegue ver o futuro, digamos assim. E ela fala pra eles a data que eles vão morrer. Todo mundo sabe exatamente a data que vai morrer. E daí a gente vai acompanhar as histórias deles depois que eles descobrem isso, né? As diferentes datas e os diferentes tempos de vida que eles vão ter. A primeira parte, nós já conhecemos o primeiro irmão. Já passei da primeira parte, que é o Simon. Chorei muito. Eu não esperava que eu fosse chorar. Eu não esperava que eu fosse ficar tão sentida, mas chorei muito. Nossa, chorei de verdade. E agora eu comecei a segunda parte com um pouco de medo, porque acho que eu vou sofrer também. Mas enfim, essa é uma das leituras. E a outra leitura é Cidade de Bronze. Esse daqui é a continuação de... Cidade de Bronze não, O Reino de Cobre. É a continuação de Cidade de Bronze. Eu tô lendo junto com as meninas do clubinho. Estou na página 157, capítulo 7. Lendo com as meninas né, porque só eu que comecei, não é mesmo? Até o momento, Maiane, Marina e Mindy, ninguém começou. Ó, dá pra cantar, né? Maiane, Marina e Mindy. Ninguém começou, só eu comecei, não é mesmo? Estou na página 157, estou gostando muito, muito, muito. Muita gente falou que Cidade de Bronze... Cidade de Bronze, tô louca. Muita gente falou que Cidade de Bronze é bem lento, e ele é lento mesmo, gente. Ele tem muita descrição de roupa, descrição de lugar, tudo pra você se ambientar e entender essa nova cultura. Aqui a gente não tem mais essa ambientação, né? Entende-se que você já está no mundo, que você já entende como rola as coisas, como é separado o poder e a política e tudo mais. Então aqui nesse livro ele continua descritivo, mas no sentido de... mais sentimento dos personagens e também a parte política que mudou muito desde o primeiro livro, porque a gente tem um final muito significativo, acontece uma coisa muito importante e daí a partir daí que começamos esse segundo volume. Leiam Cidade de Bronze, gente, que livro impecável e maravilhoso, eu gosto muito. Estava bem ansiosa por essa continuação. Acho que é isso.
Esses dois que eu vou ler agora, um dos 30 e um das meninas. Eu vou começar também O Olho do Mundo, que é da nossa leitura coletiva de Roda do Tempo, né? O Tecendo a Roda. Espero que vocês estejam participando. Eu ia começar mais pro dia 20, mas talvez eu comece aí pro meio da semana, não sei. Vamos ver. Eu queria que meu livro chegasse, mas ele tá parado. Rio Grande do Sul? Acho que é isso. E, já faz 15 dias. Eu acho que juntou fim de ano e, sei lá, Correios, não sei o que rolou. Só sei que ele tá parado lá há 1 milhão de anos e eu gostaria muito que ele chegasse logo. Mas eu acho que não vai rolar, acho que eu vou ter que começar a ler ele pelo e-book mesmo, que foi como eu li da primeira vez. Então é isso, espero muito que vocês tenham uma semana ótima, que vocês tenham tido, né? Uma semana ótima, que o fim de ano de vocês tenha sido incrível. E estou zero animada para começar essa semana, mas vamos, né? Não temos opção, na verdade, então bora. Olá, amigos, muito bom dia. Agora é 7 horas, então vou falar um pouquinho baixo. Mas depois eu aumento isso, né? Enfim, hoje é quarta-feira? Quarta-feira. E eu terminei Os Imortalistas. Eu terminei ontem, na verdade, Os Imortalistas. Se você me acompanha no Instagram, você provavelmente viu o surto que foi terminar esse livro, não é mesmo? Então agora eu vou tentar resumir os meus sentimentos terminando essa leitura. Esse foi um livro que eu não imaginei que eu fosse ficar tão abalada e que eu fosse gostar tanto, mas ele acabou com a minha vida. E ele gerou uma conversa de áudios bem longos com a Maiane, que foi quem me indicou, e me gerou muitos questionamentos pessoais e dúvidas, sabe? Eu gosto muito quando o livro faz isso, mas esse daqui fez muito. Bateu forte, meninas. É um livro que fala muito sobre escolhas e sobre o que você faz com o seu tempo, né? O que você faz com o tempo que é dado para você. Se você soubesse exatamente o quanto o seu tempo é limitado, como você viveria, né, a sua vida? Você faria escolhas diferentes? As escolhas que você fez até hoje, se você pudesse voltar atrás, você faria novamente? E mesmo se você não pudesse voltar atrás, né? Se você soubesse agora o tempo que você tem, você está satisfeito com as escolhas que você fez até hoje? Você está satisfeito com o rumo que a sua vida tomou e tudo mais? O terceiro irmão foi o irmão que eu menos gostei, digamos assim. Não que ele tenha sido ruim, mas foi o que eu menos gostei. E a última irmã me pegou de jeito. Porque é uma irmã que tem bastante medo da morte. E esse medo paralisa ela de muitas formas. E eu sou uma pessoa que tem muito medo também do futuro, dessas coisas assim. Eu sou muito apegada à minha família, muito apegada aos meus pais. E isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? Só que a gente não pode deixar o medo, né, das coisas nos paralisar. E eu sinto que às vezes é isso que acontece. E eu acho que esse não é um livro que pode funcionar para todo mundo. Ele é bem lento. As coisas acontecem bem devagar. E ele não é muito no sentido de por que a mulher fez isso, por que a vidente fez isso, porque como ela sabia. Será que é realmente verdade? As questões do livro para mim não foi essa. Foi realmente o sentimento que essa informação, verdadeira ou não, causou nas pessoas, causou na forma como elas escolheram viver, na relação entre os irmãos. Para mim, o livro é muito sobre isso. Eu sei que a gente tá vivendo e a gente tem um monte de coisa para fazer e um monte de coisas que a gente quer conquistar, digamos assim, mas a gente não para muito para pensar no que a gente tem. A gente não para muito para pensar no que a gente já conquistou. E o livro é sobre isso também, sobre você conseguir ver as coisas que você já tem
e ser grato por elas, porque o tempo passa assim, porque você não sabe quando você pode perder tudo que você tem. E daí você aproveitou esses momentos, ou todo o tempo que você teve aqui foi procurando algo, foi querendo algo que você não tem, foi tentando chegar a níveis que talvez você nem se importasse, mas você levou em consideração porque alguém te disse que era importante você chegar ali, sabe? Nessa vida que você tem, você viveu todo o amor que você podia viver, de todas as formas que você podia e queria viver. Você aproveitou esse tempo que foi dado para você para amar de forma livre e para se permitir ser amado, para se permitir se encontrar e fazer as coisas que você realmente queria. Ou você deixa o medo te paralisar, ou você deixa os julgamentos te paralisar e simplesmente deixa o tempo passar, sem fazer nada que você realmente queria. O primeiro irmão foi o que me fez chorar mais. Não, foi a última que me fez chorar mais. Mas eu chorei bastante com o primeiro irmão. Fiquei pensando muito se ele teria feito essas escolhas, se ele teria se permitido viver da forma que ele viveu, se ele não soubesse da data. A segunda irmã me deixou bem abalada, porque ela me fez pensar quando é o momento de parar, quando é o momento de você parar de correr atrás de uma coisa e ser grato por que você já tem. O segundo irmão, pra mim, foi um pouco confuso, mas ele exemplificou bem a dúvida que eu tinha lendo o livro, que era: será que eles fizeram as escolhas? Se eles não soubessem, será que eles teriam... Não, nem foi isso, mas foi a sensação do tipo, por eles saberem a data, eles correram atrás desse destino, sabe? Por eles saberem a data, eles acabaram trazendo esse destino para eles. Isso que eu senti no terceiro irmão. E a última irmã foi a que eu mais chorei. E foi a que eu falei pra vocês, que é a que tem muito medo do futuro e que isso acaba paralisando ela. Muito medo de sofrer, muito medo de errar, muito medo de fazer escolhas erradas. Mas a vida tá aí pra isso, né, gente? A gente tá aqui pra não passar por isso. A gente vai sofrer, vai cometer erros, vai perder pessoas, vai perder momentos. E o que nos resta é aproveitar o dia de hoje, né? É só o que a gente tem, o dia de hoje. E a última irmã também me falou sobre culpa, sabe? A gente não pode voltar no tempo, a gente não pode pedir desculpas, a gente não pode deixar de fazer alguma outra coisa. O que a gente só pode é seguir em frente e tentar melhorar com as coisas que a gente aprendeu, entendeu? Nunca um fracasso, sempre uma lição. Essa é uma tatuagem que eu tenho e ela é totalmente real. A gente aprendeu com o que passou, mesmo que tenha sido muito ruim. Então, o que nos resta agora é seguir em frente. Eu sei que dói e às vezes é muito difícil, mas a gente não tem outra opção. Uma parte que eu chorei bastante, bem no finalzinho, que ela fala que se ela pudesse voltar atrás, ela teria prestado atenção. Ela teria prestado mais atenção nas conversas, nos dias que eles passaram juntos, nos sorrisos, no calor do sol, na voz dele, sabe? Ai, isso me pegou de uma forma, gente. Porque principalmente agora, nessa época que a gente tá vivendo, a gente é tão disperso. A gente não tá presente 100% nos momentos, sabe? A gente tá com a família toda, tem sempre alguém no celular. Ou a gente tá com os amigos, mas a gente sempre para um pouquinho pra olhar no WhatsApp, pra olhar no Instagram. Tipo, você tá ali com seus amigos, por que você tá no Instagram? Isso é um vício. E não que eu odeio o Instagram, não use mais o Instagram, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas acho que a gente precisa estar mais presente nos momentos, sabe? Porque a gente não pode voltar depois. E porque a gente precisa saber agradecer por esses momentos. Enfim, já tá com 15 minutos. Eu poderia falar muito mais sobre esse livro. Eu acho que eu falei pouco, inclusive. Não sei se foi o suficiente para despertar a vontade de ler em vocês, mas eu espero que sim, porque ele é maravilhoso. E realmente pode não funcionar para todo mundo, mas eu acho que você devia tentar.
Ainda mais se você gostou por esse pouco que eu falei. Muito, muito obrigada, Maiane, por ter destruído a minha vida, por ter feito eu chorar muito com esse livro. Ele realmente conversou muito comigo agora nos 30. E, bom, foi ótimo. 5 estrelas, 17 de 30. Eu ainda tô pensando se é o favorito ou não, mas sem dúvida 5 estrelas. Gostei muito, 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 muito de sofrer e de ler. Fora isso, ontem à noite, à tarde, na verdade, eu decidi começar Laranja Mecânica, que é um livro dos 30 também. Eu tô achando muito confuso. Tô achando muito confusa a escrita, as palavras. Eu decidi que eu não vou ficar voltando, eu vou ler no feeling mesmo. Porque ficar voltando tá totalmente inviável e a leitura não anda. Então eu vou ler no feeling, que Deus me ajude. E é isso, ele é um dos 30, então eu vou tentar terminar. Eu tô, acho que em 16% mais ou menos. É isso. Depois eu venho falar pra vocês mais sobre as leituras. Bom, tô lendo Laranja Mecânica. Gente, essa frase aqui, vocês conseguem entender alguma coisa? Fiquei surpreso, só um pugle desluxar o tosco gavoretã. Ah, gente, puta que pariu, sabe? Sério. Eu entendo que ele tem uma linguagem diferente e tudo mais, mas pra que, gente? Tinha necessidade mesmo? Não, sério, tinha necessidade? Ah, não, né? I didn't think we could be alright, 'cause there's no end of another night. But then you walk through the door, I've seen it before. All the clothes hit the floor like you're back for more. And I don't think there's a compromise without one losing the way of life. You've gotta love what you've got, and with no regrets. And if you can't do that, then put it to rest. So if this has to end, I can be your friend. But that's never really how it seems to work now, does it? We try to pretend there's no awkwardness. That's never really how it seems to work now, does it? Olá, amigos! Hoje é segunda-feira, estou com o primeiro cafezinho do dia e vou começar o último update deste vlog. Era pra eu ter terminado ontem, só que não rolou, então vamos terminar na segunda mesmo e começar o próximo vlog provavelmente hoje mesmo. Bom, essa foi uma ótima semana de leituras, tá? Uma ótima semana. Janeiro é sempre um mês muito bom pra mim, não sei porquê. Acho que é porque eu tô super animada pra começar o ano, depois eu vou desandando. Mas janeiro é super show pra mim. E eu vou começar falando sobre os livros não terminados. Então, O Reino de Cobre, estou na página 317. Estou um pouco atrasada, porque a Mindy já tá terminando, né? O resto das meninas nem começou ainda, né, meninas? Mas a Mindy já tá terminando. E era pra gente ler juntas, mas enfim, vamos ler todas em janeiro e depois conversamos sobre. Esse daqui tá sendo tão bom quanto A Cidade de Bronze. Só que, como ele é um livro bem mais detalhado, né? Da mesma forma que o primeiro, eu acabo lendo ele um pouco mais devagar. E como eu também tô priorizando o livro dos 30, ele foi ficando. Porém, eu quero terminar nessa próxima semana, porque, né? Já vai ter passado aí mais de uma semana de leituras, então é pra eu terminar ele na próxima semana. Mas é isso, do Reino de Cobre. Quando eu finalizar ele, né, daí eu falo mais. O finalizado foi Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, gente, foi um livro bem ruim pra mim, tá? Bem ruim. Eu acho que as questões que ele levanta... Esse foi o livro dos 30. Eu queria muito colocar ele na lista, porque eu queria muito ler aí os sci-fis, os de ficção científica e as distopias mais famosas, conhecidas e tudo mais. Então eu queria muito colocar ele na lista por causa disso. Eu sabia que ele tinha violência e eu sabia que ele tinha uma linguagem diferente, mas pra mim essas coisas seriam explicadas e fariam sentido dentro da história. Não é o caso.
Na minha opinião, não é o caso, tá? A linguagem é um cocô, ela não faz sentido nenhum, a violência é extremamente gratuita. A gente é jogada aí nessa sociedade, a gente sabe que a sociedade é muito violenta, né? Os jovens estão aí muito perdidos e muito loucos. O nosso protagonista tem 15 anos quando a história começa. E não é explicado pra gente como a sociedade chegou nesse ponto, porque ela é assim. Eles têm essa linguagem que eu acho que o autor simplesmente falou: ah, vou criar uma linguagem qualquer no fundo da minha mente e vocês que lute. E é isso, não vou explicar merda nenhuma e vocês que lute. Foi exatamente isso que ele fez. Tanto que me falaram que no original ele não tem esse apêndice que tem aqui, né? Isso foi feito agora pra edição brasileira. Então você que lute mesmo pra entender do que ele tá falando. E pra mim isso não tem sentido, gente. Isso afasta os leitores. Quando eu falei que ia ler esse livro, várias pessoas me falaram que não passaram nem da primeira página, do primeiro capítulo, ou que pararam no meio, exatamente por causa dessa linguagem. É uma coisa que não tem explicação, que não tem sentido dentro da história, não tem porquê ser assim, não tem porquê eles falarem assim. Faz parte da sociedade. Que sociedade? Não é explicado nada da sociedade, a gente não sabe de nada. Então, pra mim, não tem nenhum sentido essa linguagem. Ah, essa é a parte mais legal do livro. Gente, como assim essa é a parte mais legal do livro? Se essa é a parte mais legal do livro, porque não tem nada pra salvar nesse livro, pelo amor de Deus. Que essa parte é insuportável. Aí as questões que ele levanta sobre livre-arbítrio, sobre violência, violência policial, se perdem. Porque é uma bosta de linguagem. E você passa metade do livro tentando entender o que tá acontecendo. E na outra metade você já desistiu e entregou pra Deus. Teve literalmente diálogos inteiros que eu entendi uma palavra, que eu tive que voltar e que eu tive que prestar muita atenção, porque eu simplesmente não sabia o que estava rolando. Meu Deus do céu. Pra quê? Pra quê? Além disso, ele é realmente muito violento. Ele é muito violento. É muito gráfico as coisas que estão acontecendo. Estupro coletivo. É horrível. E por quê? Como chegamos nesse ponto? Por que a sociedade é assim? Por que esses meninos são assim? Não sabemos. Na segunda parte, ele fica mais interessante, né? O plot do livro e tudo mais, mas pra mim, ele se perdeu totalmente por causa disso. A linguagem tirou pra mim totalmente o brilho, porque me deixou a leitura insuportável. Então, infelizmente, não rolou pra mim. Força se vocês quiserem ler Laranja Mecânica. Acho que vocês devem. Se vocês querem muito ler, tentem. Talvez seja um livro maravilhoso. Só não tenha rolado pra mim, né, gente? Tenham sempre isso em mente. Quando eu falo mal de um livro, foi a minha experiência, tá? Às vezes pra vocês pode ser ótimo. E eu sei que esse livro é muito amado por muita gente. Ele traz várias discussões. Pra mim, simplesmente não rolou. E é isso. O próximo, acho que eu nem comentei com vocês que eu ia ler. Que também é um livro dos 30. Foi indicado pela Esther, Devaneios de Papel, que é O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Esse livro é do autor de O Timbre, O Ceifador e A Nuvem. Falei fora de ordem. Mas é um autor que eu gosto muito e que eu já sabia que tinha esse livro e eu ficava enrolando pra ler. É um livro que vai falar sobre transtornos mentais. O nosso protagonista, né, tem esquizofrenia, se eu entendi de forma correta. Acho que não só isso, né? Mas é um livro muito pessoal pro Neil Shusterman. É muito legal quando a gente chega no final e a gente entende bem isso. A gente lê o que ele deixou aí no livro. Então é bem legal essa parte. E é um livro muito, muito, muito tocante. Eu fiquei bem impressionada no final. Chorei também. Mandei um áudio enorme pra Esther pra gente conversar sobre. Porque eu fiquei realmente muito tocada com a escrita, com a leitura e com a forma como ele deixa uma esperança para as pessoas que têm transtorno mental, sabe? Como dá para você sim viver com esse transtorno, como dá sim para você fazer parte da sociedade e como é possível você ter ajuda e melhorar, assim, dentro das suas limitações. Eu acho que foi uma leitura muito sensível. Acho que o Neil Shusterman soube muito bem como explicar, assim, as fases desse transtorno mental. A gente começa com o nosso protagonista desconfiando de uma coisa ou de outra, né? Pequenas paranoias. Será que minha mãe está no telefone falando realmente com a minha tia? Ou ela é uma espiã e está falando de mim? Coisas desse tipo, pequenas
pequenas paranoias que começam. E daí depois a gente chega até o ponto que ele realmente tem uma crise e é levado para o hospital para poder melhorar e se tratar referente a esse transtorno mental. E daí a forma como o Neil Shusterman faz paralelos dentro do livro, pode não, é confuso no começo, mas você vai pegando assim as duas linhas narrativas que ele decide contar essa história e no final ela se encontra e faz total sentido. Então isso foi genial assim para mim. Foi confuso sim no começo, mas conforme a gente vai entendendo o porquê e vai ligando os pontos, foi genial. E eu acho que essa forma que ele escolheu contar trata muito bem como o protagonista tá se sentindo quando ele vai descendo até o fundo, quando ele vai fazendo esse mergulho. Dá realmente para entender como começa a crise, como ele começa a se perder dentro da própria mente e como ele consegue voltar depois, aos poucos, com ajuda. Um livro que me deixou bem sufocada, assim, se você for ler, leia ele de forma lenta, assim, no seu ritmo, mas ele é um livro lento, é um livro que vai exigir mais de você, provavelmente. Não é um livro que você vai conseguir ler aí em uma tacada, mas ele vale muito a pena. Ele é muito bonito, sensível e muito bem escrito. O Neil Shusterman arrasa. Fico muito feliz de já ter lido todos os livros publicados dele aqui no Brasil. Ansiosa para os próximos já. Quando eu li aquele da Sylvia Plath, como que é o nome? A Redoma de Vidro. Eu fiquei, assim, bem parecido com esse daqui. Só que a Redoma de Vidro, pra mim, foi ainda mais pesado, né? Eu não consegui dar nota até hoje, porque ele é muito difícil. E a gente também passa pela mente de uma pessoa que tem um transtorno mental e é muito difícil de ser lido. Esse daqui deixa uma esperança, assim, um pouco a mais. E eu acho que também é mais leve a forma que ele é contado. Mas me fez lembrar bastante dos sentimentos que eu tive quando eu tava lendo A Redoma de Vidro, que também era do Desafio dos 30. Enfim, fiquei muito feliz com essa indicação da Esté. Esté, muito obrigada novamente. A gente conversou bastante sobre esse livro depois e foi ótimo. E é isso, foi uma semana mara, né? Li muitas coisas legais, muitas coisas boas. Esse daqui é Crime e Castigo e David Copperfield, que tá rolando a votação no Instagram pra saber qual que eu vou ler essa semana. Eu queria ler David Copperfield, mas Dostoiévski que tá ganhando. Mas tudo bem, né, gente? Deus no comando. Muito que vocês tenham gostado desse vlog. É por isso que eu acabo fazendo vlog de mais dias, porque eu não faço muitas coisas no dia, não é mesmo, gente? Daí acaba que ficando um vlog que eu falo. E às vezes eu sinto que não tem muita coisa. Mas eu quero fazer vlogs menores e quero fazer vlogs de menos dias também. Então essa é uma tentativa. Eu espero que tenha dado certo. Me contem o que vocês acharam. E me contem se vocês já leram algum desses livros, como foi essa primeira semana de leitura aí pra vocês, se foi topíssima também, ou se vocês só apenas descansaram. Eu sei que tá rolando, olha, MLV, né? E que tá todo mundo animado participando. Eu não tô participando porque janeiro é um mês complicado pra mim e porque eu não sou muito de participar de maratonas também. Mas eu tô vendo vocês empolgadíssimos aí, então eu acho que as leituras estão topíssimas, né? Me contem aí como é que tá sendo pra vocês esse mês de janeiro. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar se você gostou deste vídeo. Muito, 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 muito obrigada e a gente se vê semana que vem. Tchau!